Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a mulher que vai derrubar Alexandre de Moraes. Uma pessoa comum, simples, que nada tem a ver com a política e simplesmente está arruinando com os planos malignos de Alexandre de Moraes. Eu já venho trazendo para vocês isso, já não é de hoje que eu venho falando sobre isso. E é tão mais prazeroso quando uma pessoa pequena, uma pessoa que todos julgam ser insignificante, consegue fazer uma obra tão grande, um feito tão grande. Débora Rodrigues dos Santos, a cabeleireira de 39 anos, mãe de 2 filhos, casada com sua família, que pichou a fatídica frase do "perdeu mané" do Luiz Roberto Barroso, então presidente do STF nos Estados Unidos, respondendo a um manifestante que o perguntou, repito, com educação, o perguntou como que ficava a situação do Brasil. E ele respondeu: "Perdeu mané, numa mola". Essa foi a resposta do ministro Barroso para esse cidadão brasileiro que estava nos Estados Unidos e o questionou em público. Mas vamos lá. Moraes manda Débora, que pichou "perdeu o mané", para prisão domiciliar. Vamos entender melhor aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, substituiu nesta sexta-feira a prisão preventiva da cabeleireira Débora dos Santos, detida por ter pinchado com batom a estátua à Justiça durante os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, por prisão domiciliar. O magistrado seguiu o parecer da PGR, que opinou pelo relaxamento da prisão preventiva. Lembrando que essa estátua aqui que vocês estão vendo, ela simboliza bem a justiça no Brasil, né? Que a justiça é cega, cega mesmo, só não vê os crimes, mas as pessoas boas ela enxerga até mais, é o olho de Tandera para prejudicar o cidadão de bem. Mas vamos lá. Todavia, Antes de eu falar essa parte aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações. Muito obrigado a você que nos acompanha, vocês são incríveis. Vamos lá. Por que ele converteu a pena dela em prisão domiciliar? É porque ele teve um lapso de bom senso? É porque ele entendeu que a justiça precisa prevalecer? Não, pessoal, nada disso. Não criem falsas esperanças. Simplesmente, vocês não têm noção do poder que o povo, que a pressão popular tem sobre os políticos. Por quê? Porque eles sabem que é o povo que decide quanto tempo eles vão ficar lá. Ah, Murilo, mas os juízes do STF não são políticos. Não eram, né? Porque esses aí são bem politizados. Mas, se o povo se põe contra determinado funcionário público, esse funcionário público certamente vai cair. E quando eu digo pra vocês que ele vai cair, é porque ele vai cair. Não há outra possibilidade. Quem decide tudo é o povo. E por que esse caso da Débora tá sendo um encalço, uma pedra no sapato da Alexandre de Moraes? Simplesmente porque o povo, como eu já venho dizendo isso pra vocês, o povo não é burro. Mesmo você sendo de esquerda ou de um espectro político contrário ao da Débora, ou tendo crenças contrárias à da Débora, você começa a ver a desproporcionalidade daquilo que ela tá passando. O que acontece? Se nós pegarmos como base, por exemplo, a prisão da Deolane, a Deolane foi presa, depois ela foi solta ali pra prisão domiciliar, porque ela tinha filhos menores. Por que a Débora também não pôde usar desse recurso, sendo que a Débora não tinha passagens pela polícia, era réu primária e tudo mais, ela não agrediu ninguém, ela não atentou contra a vida de ninguém e tudo mais. Por que ela não se beneficiou disso? Porque ela não tinha visibilidade e talvez a condição financeira que a Deolane tinha. Ou tem, não sei. Agora, o que aconteceu? Depois dessa sequência de absurdos que o STF vem cometendo em relação a Débora, fora dos outros, em relação a Débora, isso ganhou uma visibilidade gigantesca. Gigantesca. Aí, aquelas decisões de amassar as pessoas sem que tomasse uma proporcionalidade muito grande, caiu por terra. Porque o caso da Débora teve uma repercussão gigantesca, enorme. O mundo inteiro tá sabendo da Débora. Quando isso acontece, fura a bolha desses malucos que estão no STF e eles veem que o mundo não é cor-de-rosa como eles pensam, que eles não são donos do Brasil. E o primeiro a peidar falhado é o Paulo Gonet. Da mesma maneira que ontem eu trouxe pra vocês que ele arquivou o processo contra o Bolsonaro sobre os cartões de vacina. Ele arquivou, horas depois o Alexandre de Moraes
foi lá e arquivou o processo. Ou seja, é para vocês terem noção de como que a pressão popular é forte. Por isso que é tão importante as manifestações, para que chegue até eles a indignação popular. E no caso da Débora não é diferente. A Débora tá presa há 2 anos, desde março de 2023, longe da família, sendo que ela não cometeu, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, ela não cometeu um crime que condiz com essa condenação, cara. E ainda foi condenada, segundo o voto do Alexandre de Moraes, seguido pelo seu ali aliado, compadre Flávio Dino, a 14 anos de prisão, sendo cumpridos mais de 12 anos em regime fechado. Ou seja, mas que porra de justiça é essa? O Brasil inteiro praticamente é pichado. Aí ela tava sendo acusada dos mesmos 5 crimes que o Bolsonaro: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio tombado. Ou seja, pelo amor de Deus, só isso é uma vitória, porque graças a Deus ela voltou lá pra casa dela pra ver a família dela, reencontrar os filhos dela. Ela já tinha mandado carta pro ministro Alexandre de Moraes, pedindo perdão, gravou vídeo pedindo perdão, falando que ela não sabia a importância da Estado, porque ela não tem outra coisa pra falar. Como é que ela vai negar? Ah, eu não queria dar um golpe de Estado, sendo que não tem nem nada pra embasar isso, porque as pessoas que realmente depredaram Brasília não estão presas. Vocês estão entendendo? Só que depois dessa vitória, graças a Deus, que ela volte à família dela, Deus abençoe. Agora eu quero que vocês vejam isso. Todavia, Moraes impôs algumas medidas cautelares a Débora. Algumas medidas cautelares. Não, ele silenciou a Débora. Ela não pode falar nada, fazer nada. Ela só foi permitida retornar à casa para ver a família. Ela só pode estar com a família e vocês já vão entender por quê. Vamos lá. Ela tem que usar tornozeleira eletrônica, proibição de utilização das redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos do 8 de janeiro, proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros. Sejam eles, olha o pulo do gato, nacionais e internacionais, salvo mediante expressa autorização do STF, e a proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas pela corte. Ou seja, eles literalmente prenderam ela dentro de casa. Ela não pode falar com ninguém, não pode expressar nada, não pode revelar nada, não pode contar nada do que ela passou. Ela está silenciada. É como se eles tivessem colocado ela dentro da jaula. Eu fico feliz porque, assim como eu sou pai, eu entendo o sentimento dela, que é mãe, e quer ver a família, quer ver os filhos, o marido, os pais, os irmãos. Agora, isso aqui é desumano. Mas vocês sabem por que ela não pode falar nada? Para essas coisas não aumentarem. E essa pequena observação, veículos nacionais e internacionais, por quê? Porque isso tá repercutindo no mundo inteiro. Inclusive, as coisas andam estranhas agora que o Eduardo Bolsonaro resolveu ficar nos Estados Unidos para denunciar o que tem acontecido no Brasil. As coisas estão bem estranhas, muito estranhas mesmo. Simplesmente a PGR tá segurando a onda, automaticamente o Alexandre de Moraes acompanha eles. Só que você pode pensar assim, Murilo, mas o Alexandre de Moraes sempre ali ouve a PGR, né? Mentira, porque no caso do Daniel Silveira, por exemplo, teve momentos que a PGR se manifestou de um jeito, Alexandre de Moraes manifestou de outro. Alexandre de Moraes sempre mantendo a condenação. Agora seria bom dar repercussão ao caso do Daniel Silveira para que eles recuem e soltem o Daniel Silveira. Porque, para começar, o Daniel Silveira nem deveria estar preso. Primeiro, porque ele tinha prerrogativa de função, porque ele era parlamentar. Ele foi cassado e preso. E os votos, as pessoas que votaram nele. Se você é uma das pessoas que votou no Daniel Silveira, o STF fez assim, ó, com você, ó. Ele calou sua boca. Da mesma maneira que, na minha opinião, Carla Zambelli fez cagada. Fez cagada. Só que você caçar a Carla Zambelli e prender ela é excesso, cara. Carla Zambelli foi uma deputada que recebeu 1 milhão de votos, quase 1 milhão de votos. É a mesma coisa de você silenciar quase 1 milhão de pessoas, porque não vão estar representadas. Ou seja, além de ter que lidar com o TSE durante as eleições, que é complicado se você for oposição a ele, você agora
tem ali a bruxa que te persegue depois das eleições, porque a qualquer momento você pode ser cassado. Já o Lindbergh Farias, que é todo cagado em processo, não foi cassado, continua lá, falando bosta na Câmara. Vocês estão vendo como é que as coisas é sempre 2 pesos e 2 medidas? O peso da mão da justiça sobre a esquerda é assim, ela vem e faz assim. Já o peso da mão da justiça sobre a direita, ela vem e faz assim, e esmaga, e aperta, e bate. Vocês acham que isso tá certo? Mas não é possível, cara. Mas vamos lá. Moraes acatou o pedido da PGR, que na tarde dessa sexta-feira encaminhou um parecer ao STF para que a prisão preventiva de Débora fosse convertida em domiciliar. Gonê ressaltou que Débora atende aos requisitos para a prisão domiciliar, mas não para a revogação da prisão. A manifestação da PGR foi apresentada após a defesa da cabeleireira solicitar a substituição da pena, argumentando que ela é mãe de 2 crianças menores de 12 anos. O procurador opinou que a substituição pode ocorrer até a conclusão do julgamento do caso. Quer dizer, a PGR só descobriu agora, o STF só descobriu agora que ela é mãe de duas crianças pequenas. Isso aqui é bizarro, cara. É tentar fazer eu e você de otário. Vamos lá. Os requisitos estabelecidos no artigo 318-A do CPP estão atendidos, uma vez que os crimes não foram praticados contra filhos ou dependentes da requerente e não há provas da participação da ré em crimes contra a vida, escreveu Gonê. Ou seja, já o boca aberta do Janones, que eu nem posso chamar ele do que eu quero aqui pra não derrubar meu vídeo, mas já o linguarudo do Janones disse que ela, maldita, eu não vou nem repetir o que ele xingou ela aqui, e muito menos dizer o que ele falou sobre o que ela estava fazendo. Se você não viu esse vídeo, assista, tá aqui no canal, que eu acho que é o vídeo, pra quem me conhece, viu que é o vídeo que eu tô mais injuriado que eu já gravei no meu canal, que eu tenho mais de 200 vídeos. Mas vamos lá, ré pelos mesmos 5 crimes pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responde no Supremo, Débora mora em Paulínia, interior de São Paulo, e viajou ao Distrito Federal em 7 de janeiro. Na época, segundo a denúncia da PGR, ela permaneceu no quartel-general do Exército e no dia seguinte, 8 de janeiro, foi à Praça dos Três Poderes, onde Pichot perdeu o mané na Estátua da Justiça com batom vermelho. Em seguida, ela comemorou o ato diante da multidão. O julgamento de Débora está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, pessoal, maratonem os vídeos, tem informação demais e desse jeitinho aqui que vocês gostam. Agora o processo fica travado e Fux tem até 90 dias para devolver o caso à primeira turma do STF, onde está sendo analisado. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, votou para que ela seja condenada a 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado. O ministro Flávio Dino acompanhou seu voto, normal, né? Ao justificar o pedido de vista, Fux afirmou que fará uma revisão da dosimetria da pena e que precisa analisar o caso com mais cautela, apesar da sensibilidade do relator. Pessoal, é o que eu tô falando com vocês. Isso aqui não tem pé e muito menos cabeça. 14 anos de prisão por causa de uma pichação? Olha o que ele disse. O magistrado faz à luz a sua sensibilidade, de seu depoimento, de cada caso em concreto, em cada caso concreto. E o ministro Alexandre explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso em determinadas ocasiões que me deparo com uma pena exacerbada. Pô, que bom que você vê. E foi por essa razão, dando satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, porque quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava, disse Fux, ao explicar os motivos de vista do caso durante o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, Moraes destacou que respeita a independência de cada um dos ministros do Supremo e pontuou que a discussão sobre o tema é válida. Em relação ao batom, Vossa Excelência me conhece e defendo a independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma, respondeu o ministro. Se você achasse, Alexandre de Moraes, sem vergonha, que uma discussão é viável, é boa, por que você não discutiu antes de dar o seu voto para condenar ela a 14 anos de prisão? Pelo amor de Deus, cara, não tem bobo aqui não. Abre aspas. O que fiz questão de salientar agora, e explícito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar a conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, invadiu com toda a turma e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação em um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer e relativizar, pontuou Moraes. Ninguém esqueceu, até porque vocês não têm mais nada pra fazer e não deixam que o povo brasileiro esqueça disso. E é bom que não esqueça, porque além disso ser um retrato de destruição, de desordem, de guerra, do que você quiser chamar, isso também mostra o nível do descontentamento das pessoas com o atual governo brasileiro, cujo, 3 anos depois, já se tem mais de 60% de rejeição da população brasileira. Ou seja, aquele tapinha lá que diz missão dada, missão cumprida, vocês cumpriram a missão de vocês.
que, ao meu ver, na minha humilde opinião de leigo, de sem saber de nada, está arruinando o Brasil. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É bem complexo isso, cara. Bem complexo mesmo. Eu só fico pensando que agora pelo menos temos uma alegria, que é, ela tá de volta com os filhos, ela tá de volta com a família, mas também não podemos esquecer que ela está completamente silenciada. Ela não pode falar nada. Ou seja, se ela já tem todas as provas o suficiente pra condená-la, qual é o problema de deixar ela falar? O que será de tão importante que ela viu que ela não pode dizer? Ou do que ela ficou sabendo que ela não pode falar? Tá com medo, Alexandre de Moraes? Tem alguma coisa errada aí, né? Mas pronto, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu deixo vocês aqui agora, provavelmente com mais vídeos durante o dia de hoje. Vamos ver aí que eu quero trazer algumas coisas mais selecionadas pra vocês. Um beijo, novamente pra vocês que têm nos acompanhado. Vocês são maravilhosos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!